tá no João 9, a gente foi até o 12, né? E a gente vai começar a partir do 13 hoje. E vamos até o 34. Do 13 até o 34. Tá? Eu vou ler então, tá bom? Levaram aos fariseus o homem que fora cego. Era sábado, o dia em que Jesus havia misturado terra com saliva e aberto os olhos daquele homem. Então, os fariseus também lhe perguntaram como ele recuperara a vista. O homem respondeu: ele colocou uma mistura de terra e saliva em meus olhos, e me lavei, e agora vejo. Alguns dos fariseus disseram: esse homem não é de Deus, pois não guarda o sábado. Mas outros perguntavam: como pode um pecador fazer tais sinais miraculosos? E houve divisão entre eles. Tornaram, pois, a perguntar ao cego: que diz você a respeito dele? Foram os seus olhos que ele abriu? O homem respondeu: ele é um profeta. Os judeus não acreditaram que ele fora cego e que havia sido curado, enquanto não mandaram buscar os seus pais. Então perguntaram: é este o seu filho, o qual vocês dizem que nasceu cego? Como ele pode ver agora? Responderam os pais: sabemos que ele é nosso filho e que nasceu cego, mas não sabemos como ele pode ver agora, ou quem lhe abriu os olhos. Perguntem a ele, idade ele tem, falará por si mesmo. Seus pais disseram isso porque tinham medo dos judeus, pois estes já haviam decidido que se alguém confessasse que Jesus era o Cristo, seria expulso da sinagoga. Foi por isso que seus pais disseram: idade ele tem, perguntem a ele. Pela segunda vez, chamaram o homem que fora cego e lhe disseram: para a glória de Deus, diga a verdade. Sabemos que esse homem é pecador. Ele respondeu: não sei se ele é pecador ou não. Uma coisa sei: eu era cego e agora vejo. Então lhe perguntaram: o que lhe fez ele? Como lhe abriu os olhos? Ele respondeu: eu já lhes disse, e vocês não me deram ouvidos. Por que querem ouvir outra vez? Acaso vocês também querem ser discípulos dele? Então o insultaram e disseram: discípulo dele é você. Nós somos discípulos de Moisés. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas quanto a esse, nem sabemos de onde ele vem. O homem respondeu: ora, isso é extraordinário. Vocês não sabem de onde ele vem, contudo, ele me abriu os olhos. Sabemos que Deus não ouve pecadores, mas ouve o homem que o teme e pratica a sua vontade. Ninguém jamais ouviu que os olhos de um cego de nascença tivessem sido abertos. Se esse homem não fosse de Deus, não poderia fazer coisa alguma. Diante disso, eles responderam: você nasceu cheio de pecado. Como tem a ousadia de nos ensinar? E o expulsaram. Então vamos entender, né, tudo que está aqui nesse texto. Voltando lá para o 13. Então, levaram aos fariseus o homem que fora cego. Então, vocês lembram que o homem foi curado por Jesus? Só que daí, quando ele voltou, olha ali o versículo 8, ó. O versículo 8 diz assim: seus vizinhos e os que anteriormente o tinham visto mendigando perguntaram: não é este o mesmo homem que costumava ficar sentado mendigando? Então, os vizinhos e os que anteriormente o tinham visto mendigando. São pessoas que o viram depois, né, com os olhos curados, enxergando, e eles estavam em dúvida, tá? Daí depois assim no 11, ele respondeu: o homem chamado Jesus misturou terra com saliva, fui, lavei-me, agora vejo. Eles perguntaram: onde está esse homem? Não sei, disse ele. Daí começa o 13, levaram aos fariseus o homem que fora cego. Então, assim, quem é que levou? A gente não sabe exatamente quem levou, mas provavelmente essas pessoas que conheciam o homem
os vizinhos dele, essas pessoas que passavam por ali, que viam um homem. E a gente fica pensando assim, né? Mas por que motivo que levaram ele para os fariseus, né? Certo? Por que eles tinham que levar ele? A gente não sabe, o texto não diz. Mas se vocês viram que ali no 14, ó, começa assim, ó, era sábado. Então, a maioria dos teólogos pensa que o motivo principal para eles terem levado para os fariseus foi porque a cura dele ocorreu no sábado. E eles sabiam que tinha sido feito por Jesus. E no texto que a gente acabou de ler, vocês viram lá o versículo 22? Olha lá o versículo 22, ó. Seus pais disseram isso porque tinham medo dos judeus. Então, judeus, lembram sempre, em João, representam os líderes religiosos, tá? Então, os pais deles tinham medo dos judeus. Por que eles tinham medo dos judeus? Ó, pois estes já haviam decidido que se alguém confessasse que Jesus era o Cristo, seria expulso da sinagoga. E isso era uma coisa muito séria, ser expulso da sinagoga. Eu não sei se todos vocês sabem, mas tem muitas igrejas que tem a questão de expulsar alguém que não está vivendo de acordo com a fé professada, certo? Então, por exemplo, aqui na nossa igreja mesmo, né? Quando tu te torna membro da igreja, certo? Tu te declara discípulo de Jesus Cristo. Então, daqui a pouco tu começa a viver uma vida, por exemplo, uma vida imoral, tá? Ou uma vida onde tu é um estelionatário, tá? Todo mundo sabe que tu tá passando a perna nos outros e tu continua vindo aqui na igreja, tu vai ser disciplinado, certo? E se tu não te arrepender, se tu não tomar uma atitude para mudar o teu comportamento, de te arrepender e de mudar, certo? O que a gente faz? A gente expulsa, que é o que a Bíblia diz que tem que ser feito, porque essa pessoa está envergonhando o nome de Cristo, tá? Então, agora pensem lá na época de Jesus, não tinha igreja, tinha sinagogas. Eles também tinham esse mesmo sistema de expulsar as pessoas da sinagoga, tá? Eles poderiam expulsar por vários motivos. Hoje em dia, quando se aplica a disciplina numa igreja e expulsa a pessoa da igreja, tá, é ruim para a pessoa, ela não vai estar mais na igreja, mas ela ainda vai ter o emprego dela, ela ainda vai ser aceita na sociedade, entenderam? Mas naquele momento ali, dentro de Israel, onde tudo era centrado no templo e na religião deles, toda a vida acontecia ao redor disso. Uma pessoa ser expulsa da sinagoga tinha muitas implicações, não tinha só implicação religiosa, tá? Que a pessoa não faria mais parte daquela comunidade religiosa. Tinha implicação econômica. Provavelmente essa pessoa seria boicotada, talvez ela fosse... o empregador dela mandasse ela embora, talvez se ela tivesse... Não tinha emprego, ele era cego, ele pedia esmola. Não, eu não tô falando dele, eu tô falando do 22. O 22... e na verdade não é nem dos pais. O que eu tô falando é do que os judeus decidiram, ó. Como era na época. Olha só, olha o que os judeus decidiram. Estes já haviam decidido, versículo 22, que se alguém, qualquer pessoa, não era o cego, se alguém confessasse que Jesus era o Cristo, seria o quê? Expulso. Então, eles já tinham decidido entre eles. Olha, se alguém confessar que Jesus é o Cristo, é o Messias, a gente vai expulsar das sinagogas. E o que significa ser expulso da sinagoga? É mais do que a questão religiosa. Implica também a questão econômica. Então, como eu estava falando, daqui a pouco podia perder o emprego, né? Daqui a pouco podia, se ele tinha um negócio, vamos boicotar, ninguém compra mais dele, entenderam? Então, a pessoa seria totalmente isolada. Torna a vida da pessoa impossível. Essa é uma pressão enorme que eles exerciam para que as pessoas não confessassem que Jesus era o Cristo. Eles usavam isso como arma, tá? Por exemplo, se a pessoa era expulsa da sinagoga, mesmo que ela morresse, ela não teria um enterro. Então, vocês percebem todas as implicações? Tem implicações sociais, ninguém ia mais convidar essa pessoa, ninguém ia mais querer ser amigo dessa pessoa, porque ele foi expulso da sinagoga, tá? Então, é um impacto muito maior do que hoje em dia a gente aqui vivendo no Brasil e uma pessoa é expulsa de uma igreja, por exemplo, ela continua tendo a vida dela normal,
Só não vai poder ir naquela igreja ali. Mas mesmo que ela se arrependa, se ela voltar, aquela igreja vai aceitar ela de volta, tá? Mas eles tinham colocado essa ameaça sobre as pessoas, tá? Então, olha que interessante. Provavelmente as pessoas que estavam ao redor do cego, vizinhos, amigos, os que passavam por ali, viram o testemunho do cego, ele tá vendo e ele tá afirmando que quem curou ele foi Jesus, que todo mundo sabe que os judeus não gostam dele, estão perseguindo ele, e ainda disseram que se alguém afirmasse que ele era o Cristo, seria expulso da sinagoga. E pior do que tudo isso, porque Jesus ainda fez isso em qual dia? No sábado. O que deixava eles enlouquecidos, porque eles entendiam assim, na lei deles, desses religiosos, e de novo, né? Uma coisa é o que Deus escreveu na Bíblia, outra coisa era o que eles escreviam nos livros deles. Então, os rabinos tinham costume de fazer muitos livros, muitos comentários. Então, eram assim pilhas e pilhas de livros comentando a Bíblia, e eles começavam a criar regras. Eles criavam um monte de regras. E Deus mesmo fala no Antigo Testamento, principalmente em Isaías, né, que Deus não suporta aquilo, que eles criam regras e colocam essas regras sobre as pessoas, sendo que são coisas que Deus nunca disse. Um exemplo disso é a questão do sábado. Vou dar alguns exemplos para vocês. Por exemplo, Deus só disse que era para descansar no sábado, tá? Para descansar, é um dia de descanso. Então, tu vai fazer todo o teu trabalho em 6 dias e no 7º dia tu vai descansar. Foi essa lei que Deus deu para os judeus, tá? Só que daí eles começaram a dizer o que era descansar, o que era trabalhar. Então, por exemplo, se uma pessoa ficasse doente no sábado, tá? O médico da época não poderia cuidar da pessoa no sábado, a não ser que a pessoa tivesse risco de vida, tá? A não ser que ela pudesse morrer. Daí sim, daí o médico podia cuidar dela, mas só não podia cuidar muito, só podia cuidar para ela não correr o risco de morrer, entenderam? Então eles tinham essas regras que Deus nunca deu essas regras, eles que criaram. Uma outra regra que a gente sabe, porque está escrito nos livros que eles escreviam e que se tem até hoje, uma regra seguinte: eles acreditavam que a saliva tinha propriedades medicinais. Então, no dia de sábado, tinha que ter muito cuidado com a saliva. Porque tu poderia curar alguém sem querer e tu estaria burlando o sábado. Então, vocês começam a entender, Jesus usa a saliva exatamente no sábado. Né? Por quê? Porque Jesus está provocando eles, desafiando eles. Por que Jesus está fazendo isso? Jesus é Deus. E Jesus não criou essas regras. E Jesus é contra essas regras. Porque eles se colocaram no lugar de Deus, entenderam? Eles se colocaram no lugar de Deus e começaram a escrever regras do que pode e o que não pode. Muitas religiões ainda fazem isso hoje em dia. Vocês vão ver que tem algumas religiões, não pode isso, não pode aquilo, tá, mas onde é que está escrito isso na Bíblia? Né? Então, é a mesma coisa. E eles eram agarradíssimos nisso, tá? Se agarravam. E olha só, eles estavam julgando Jesus, que é Deus, pela lei que eles criaram, certo? Então, assim, é uma tremenda afronta à lei de Deus. E Jesus fez isso no sábado. Então, provavelmente foi por isso que esse povo se preocupou em levar o homem, porque eles viram, ele foi curado por Jesus, que os judeus já disseram que não é para chamar de Cristo, tá? E ele ainda curou no sábado e ainda curou com saliva. Então, continuando no 14. Era sábado, o dia em que Jesus havia misturado terra com saliva e aberto os olhos daquele homem. Então, além de ter misturado terra com saliva, feito um trabalho ali, ele ainda curou o homem, abriu os olhos do homem, tá? 15. Então, os fariseus também lhe perguntaram como ele recuperara a vista. O homem respondeu: ele colocou uma mistura de terra e saliva em meus olhos e me lavei e agora vejo. Então, o homem deu testemunho dele para os fariseus, tá? Ele disse exatamente o que aconteceu com ele. 16. Alguns dos fariseus disseram: esse homem não é de Deus. De que homem que eles estão falando, gurias? De Jesus ou do cego? De Jesus. Eles estão falando, ó, esse homem não é de Deus. Eles querem dizer, Jesus não vem de Deus, pois não guarda o sábado. Então, vocês viram a conclusão deles? Não, para aí. Ele curou no sábado, então ele não é de Deus.
Por quê? Porque na regra que eles criaram, não podia curar no sábado. Tá? Então, eles já começaram julgando Jesus aqui de uma forma totalmente errada. Mas outros perguntavam, como pode um pecador fazer tais sinais miraculosos? E houve divisão entre eles. Então, quem é que vocês acham que são esses outros aqui? Perguntaram. Eram outros dos fariseus, entenderam? Porque o pessoal, os amigos do cego, os conhecidos do cego, levaram o cego até os fariseus. Daí os fariseus perguntaram para o cego o que tinha acontecido. O cego deu o testemunho dele. Daí houve uma divisão entre eles. Uma parte dos fariseus já disseram que Jesus não podia vir da parte de Deus porque tinha feito um milagre no sábado. E a outra parte disse assim, não, mas para aí, olha o que eles disseram ali. Ó. Como pode um pecador, já que eles estão dizendo que Jesus não vem de Deus, seria um pecador, fazer tais sinais miraculosos? Eles estão certos. É exatamente isso. Os sinais de Jesus, eles são miraculosos, sinais que nunca ninguém fez. E nunca ninguém vai fazer de novo, tá? Ele abriu os olhos desse cego. Isso nunca tinha acontecido antes, não tem nenhum registro na história de Israel. Então, como é que alguém pode fazer isso? Só pode ser pelo poder de Deus, eles estão certos. Jesus exatamente fez esse monte de milagres para provar que ele era Deus, para que eles chegassem nessa conclusão. Então, houve uma divisão entre eles, ó, e houve divisão entre eles, entre os fariseus. Lembram que a gente já vem falando de dois fariseus, que eu tenho falado para vocês já em outros estudos, que no final a gente vai ver que eles se convertem? Vocês lembram os nomes desses dois fariseus? Quem são? Aquele que estava no fim, quando Jesus foi crucificado. Nicodemos. E quem é o outro? José de Arimateia. Nicodemos, ele era um dos fariseus. E José de Arimateia também. Só que eles, até aqui, não tinham se pronunciado publicamente a fé em Cristo. Provavelmente eles ainda não tinham crido, tá? E provavelmente eles estavam ali entre aqueles fariseus que houve essa divisão. Provavelmente eles eram desse grupo que se dividiu, tá? 17. Tornaram, pois, a perguntar ao cego. Olha só, gente. Eles já tinham perguntado ao cego. Agora eles voltam insistentemente e perguntam para o cego de novo. Que diz você a respeito dele? Foram seus olhos que ele abriu. Vocês podem ver que aqui eles acabam admitindo que o cego está com os olhos curados, tá? Então eles perguntam de novo. Qual é a tua opinião sobre ele? O homem respondeu. Quem foi o homem que respondeu aqui? O cego, muito bem. O homem respondeu. Ele é um profeta. Então, esse cego, ele deu a opinião dele sobre quem era Jesus. Então, na opinião do cego, Jesus era um profeta. Um profeta era alguém que falava em nome de Deus. Um profeta era alguém que tinha sido especialmente enviado por Deus. E ele enxergou isso em Jesus. Ele sabia que se Jesus fez um milagre de fazer ele ver novamente, criar novos olhos, como a gente fala, né? Deu novos olhos para esse homem, porque os olhos dele nunca funcionaram desde que ele era pequeno. Ele já nasceu sem enxergar. Então, Jesus deu novos olhos para ele. Ele sabia que isso só era possível se esse homem fosse de Deus. Esse homem não era um pecador. Ele disse, para mim, ele é um profeta. Esse homem, esse cego, ele ainda não conhecia Jesus. A gente vai ver que na próxima aula, que é quando vai aparecer a conversão dele. Mas ele já teve um contato com Jesus. E pelo contato que ele teve, pela cura que ele recebeu, ele teve a conclusão correta. Ele é um profeta. Ele fala em nome de Deus e ele foi enviado por Deus. 18. Os judeus não acreditaram que ele fora... Eles não queriam acreditar. Eles já tinham... Olha só, os vizinhos, os conhecidos levaram o homem lá dizendo como era cego, que o homem estava vendo, né? Daí eles perguntaram para o homem explicou o que tinha acontecido. Depois perguntaram de novo e eles o que dizem? Não acreditaram. Ou seja, eles estão perguntando, o homem está dando o testemunho dele e eles não estão acreditando. Como é que a gente traz isso para os nossos dias de hoje, né? Na nossa vida? A gente, quando conhece Jesus, quando começa a ter um relacionamento com Jesus,
isso enche a nossa vida de alegria, de esperança. A gente começa a enxergar as coisas diferente. E o natural é que a gente queira contar isso para todo mundo. A gente quer contar isso para nossa família, a gente quer contar isso para os nossos amigos. E quantas vezes a gente dá o nosso testemunho com Jesus e as pessoas não acreditam, certo? E a gente fala, não, mas isso aconteceu. Olha só como Deus mudou a minha vida. Olha só como eu era de um jeito e agora eu sou de outro. E as pessoas simplesmente não dão bola. Elas não acreditam. Porque a incredulidade, ela tem essa característica. Por mais que tu queira explicar e dar motivos para a pessoa acreditar, a incredulidade não deixa a pessoa acreditar. Essa é a característica da incredulidade, tá? Então a gente não deve ficar triste, ficar desapontada quando a gente tenta muitas vezes falar de Jesus para as pessoas e as pessoas não aceitam, rejeitam, ou simplesmente não acreditam, porque isso faz parte e a gente está vendo aqui, tá? Da mesma forma que esse homem está tentando contar o testemunho dele do que aconteceu com ele. Imagina, aconteceu, ele tem outras testemunhas e eles simplesmente não acreditam. Por que eles não acreditam? Porque eles não querem acreditar em Jesus, eles querem matar Jesus. Eles já têm o plano deles e eles não querem acreditar. Tá? Então, continuando. 18. Os judeus não acreditaram que ele fora cego e havia sido curado, enquanto não mandaram buscar os seus pais. Já pensou? Já, os vizinhos tinham trazido, ele já tinha dado o testemunho dele. Depois veio o segundo testemunho dele e disseram assim, não, a gente não acredita, vamos falar com os teus pais, vamos ver, falar com a família dele. Vamos ver se foi assim mesmo, como é que foi essa história. Vamos investigar o caso, tá? 19. Então perguntaram, daí chamaram os pais foram lá. É este o seu filho, o qual vocês dizem que nasceu cego? Como ele pode ver agora? Responderam os pais, sabemos que ele é nosso filho e que nasceu cego. Então os pais confirmam, sim, esse que tá aí é o nosso filho e sim, ele nasceu cego. 21. Mas não sabemos como ele pode ver agora ou quem lhe abriu os olhos. E daí a gente sabe que aqui eles estão mentindo. Não sabemos como ele pode ver. Eles sabiam, sim. Eles sabiam. Assim como o homem contou para todo mundo, contou para eles também. Porque logo depois, no próximo versículo, tem explicação porque os pais dele mentiram. Tá? Mas não sabemos como ele pode ver agora ou quem lhe abriu os olhos. Olha o que eles dizem depois. Perguntem a ele. Idade ele tem. Falará por si mesmo. Entenderam? Os pais não querem se comprometer com os judeus. Eles não querem ser expulsos da sinagoga. Imagina que eles vão dizer que foi Jesus que curou ele. Eles não querem dar o crédito para Jesus, não querem se meter nessa história. Por quê? Porque eles sabem, lá no 22, ó, versículo 22. Seus pais disseram isso por quê? Porque tinham medo dos judeus. Entenderam? Então, os pais dele mentiram porque eles tinham medo dos judeus. Foi por isso que eles mentiram, que não sabiam. E o que eles fizeram? Eles jogaram a bola pro cego. Eles disseram, perguntem para ele. Ele já é grande, ele já tem idade suficiente. Perguntem para ele. Então os pais foram lá, confirmaram que o filho nasceu cego, mas disseram que não sabiam como ele tinha sido curado. Por quê? Porque eles não queriam arrumar problema com os judeus. E daí vocês podem se perguntar assim, tá, mas eles não queriam arrumar problema com os judeus, mas agora o filho vai ter que arrumar problema com os judeus, porque o filho tá tendo que dizer que foi Jesus e tudo mais. Daí tem um detalhe importante que a gente precisa, que eu preciso esclarecer para vocês. Naquele momento ali no judaísmo, tá? Todas as pessoas cegas, elas não podiam participar da sinagoga, porque eles viam as pessoas cegas como pessoas amaldiçoadas. Tinha outras doenças também, eu não sei quais eram as outras doenças que não podiam, mas os cegos não podiam. Então, o homem cego, ele já não participava de uma sinagoga, ele já era excluído da sinagoga por ser cego, tá? Porque eles tinham essa mentalidade de achar que ele havia pecado ou que os pais haviam pecado e por isso ele não tinha direito a participar da sinagoga. Então, por isso que os pais tiraram o corpo fora. Disseram, pergunta para ele, deixa ele testemunhar sobre Jesus. A gente não vai testemunhar sobre Jesus, porque a gente não quer ser expulso da sinagoga. Mas ele já é expulso mesmo, passou a vida toda expulso.
E esses pais mostram muito sobre o caráter deles, né? Se a gente só for pensar assim, ó, numa sociedade onde tinha toda essa discriminação, né, com relação a pessoas com deficiência, tá? Se os pais não sustentavam esse filho, porque tu imagina assim, já tinha todo esse preconceito por ele ser cego, por ele ser amaldiçoado, esses pais, e ele tava lá pedindo esmolas. Então isso já mostra que os pais também não cuidavam dele, não se preocupavam com ele. E aqui nesse momento mostram bem o caráter deles, eles até mentem, porque eles só estão preocupados com eles, não estão preocupados com a verdade. Então continuando, no 22, seus pais disseram isso porque tinham medo dos judeus, pois estes, no caso os judeus, já haviam decidido que se alguém confessasse que Jesus era o Cristo, seria expulso da sinagoga. Foi o que a gente começou conversando do que era ser expulso da sinagoga, ou seja, acabava com a tua vida. 23. Foi isso que seus pais disseram. Idade ele tem? Perguntem a ele. 24. Pela segunda vez, chamaram o homem que fora cego e lhe disseram: para a glória de Deus, diga a verdade. Sabemos que esse homem é pecador. Eles de novo chamam o homem lá. E daí eles falam isso. Para a glória de Deus, diga a verdade. Essa é uma expressão que eles tinham, que eles pegavam do Antigo Testamento. No Antigo Testamento tem uma parte lá, não sei quem já estudou o Antigo Testamento, mas fala, depois de Moisés veio Josué, né? Moisés tirou o povo do Egito e o Josué entrou com o povo na Terra Prometida. E daí eles começaram as batalhas com os povos ali de Canaã. E numa dessas batalhas, Deus disse que não era para pegar nada. Não era porque quando eles iam para uma batalha, sabe como é que é, né? As pessoas, quem ganha a batalha acaba pegando as joias, os ouros, as roupas, as coisas de valor, digamos assim. E Deus tinha dito que não era para pegar nada. Mas teve um homem lá, chamado Acã, né? Acã, que pegou um monte de coisa. Furtou um monte de coisa que Deus tinha dito que não era para pegar nada. Mas ele pegou e ele escondeu lá na tenda dele, junto com toda a família dele, tá? E depois Deus revelou isso para Josué, e Josué, quando confronta esse homem, que tinha feito o que Deus tinha dito que não era para fazer, Josué diz exatamente isso, ó, para a glória de Deus, dê glória a Deus, né, e confesse o seu pecado, mais ou menos assim o que Josué fala para esse homem. Então eles tinham esse ditado. Então quando eles falam aqui, para a glória de Deus, diga a verdade, eles estão, é como se eles estivessem colocando ele assim sob um juramento. Olha, dá glória a Deus e fala a verdade porque tu tá mentindo. Ou seja, eles não criam nele. Então, o homem já tinha dado testemunho, os filhos já tinham dado testemunho, o homem deu outro testemunho, os pais deram testemunho, e agora eles pedem mais uma vez para o homem dizer novamente. Eles queriam que o homem dissesse que não, que ele enxergava. Sei lá o que eles queriam. Eles não queriam que o homem dissesse ter sido curado por Jesus, tá? E daí 25. Ele respondeu, então o homem respondeu: não sei se ele é pecador ou não. Uma coisa sei, eu era cego e agora vejo. Então o cara foi bem curto e grosso, assim, olha, né? Tipo assim, vocês já esgotou aqui o número de perguntas de vocês. Então assim, eu só sei de uma coisa, eu era cego, isso é certo, já tenho testemunho aqui dos meus pais, e agora eu tô vendo, como vocês podem ver, eu tô vendo. É isso, eu era cego e agora vejo. 26, então lhe perguntaram, o que lhe fez ele? Como ele abriu os olhos? Percebem que eles estão fazendo a mesma pergunta de novo e de novo e de novo. Por quê? Porque eles querem ouvir outra versão. Eles não aceitaram aquela primeira versão que ele deu. A mesma versão que ele tem dado sempre. Eles querem outra versão. Eles não querem crer. 27. Ele respondeu: eu já lhes disse e vocês não me deram ouvidos. Por que querem ouvir outra vez? Daí ele começou a ser bem debochado. Se a gente for parar para pensar assim, os judeus, né, os líderes religiosos, eram as autoridades. Então o cara começa a responder assim para eles já impaciente. Aí ele diz para eles, né, por que vocês querem ouvir outra vez? Olha o que o cara diz para ele. Olha o que o cego diz, o ex-cego diz para eles. Acaso vocês também querem ser discípulos dele? Percebem? Ele é super, digamos assim, desaforado, irônico, né? Por que vocês querem tanto saber? Eu já expliquei pra vocês.
E vocês querem que eu explique de novo? O que vocês querem? Vocês querem ser discípulo dele? 28. Então o insultaram e disseram: discípulo dele é você. Nós somos discípulos de Moisés. Era assim, qualquer coisa nós somos discípulos de Moisés, nós somos filhos de Abraão. Era essa sempre o discurso deles. Se agarravam nesses dois, né? 29. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas quanto a esse, nem sabemos de onde ele vem. Quem é esse que eles falam ali? De Jesus. Vocês percebem o desdém, o desprezo? Eles nem usam o nome de Jesus. Quanto a esse, sabemos que Deus falou a Moisés. Mas quanto a esse, nem sabemos de onde ele vem. E que mentira, porque quantas vezes Jesus já tinha dito de onde ele tinha vindo. Lembram que no próprio Evangelho de João, quando a gente estudou ali a parte da multiplicação, né, dos pães, Jesus fala: eu sou o pão que desceu do céu. Ele fala isso várias vezes. Então tá muito claro de onde Jesus veio. Ele já falou isso várias vezes. E é só olhar as obras que ele faz, é só olhar os milagres que ele faz, para saber que ele não veio da terra. João Batista era um profeta. João Batista nunca fez nenhum milagre. Jesus não parava de fazer milagres. Ele curava todo mundo, como diz lá em Mateus. Então assim, não ficava ninguém doente perto dele, não ficava ninguém com algum problema perto dele. Ele curava todo mundo. Então, como eles podiam dizer que não sabiam de onde ele tinha vindo? Eles não queriam saber, tá? Porque, como Jesus disse nos capítulos anteriores, vocês são filhos do diabo, vocês são mentirosos e vocês querem me matar. Assim como o diabo era um assassino, vocês querem me matar. Assim como o diabo é o pai da mentira, vocês mentem a meu respeito, tá? 30. O homem respondeu: ora, isso é extraordinário. Vocês não sabem de onde ele vem, contudo, ele me abriu os olhos. Então, o homem dá uma resposta para eles que realmente, né? Incrível isso, né? Vocês não sabem de onde ele vem, mas ele me curou. Eu que nasci cego. Eu que não tinha nem olhos. Tá? 31. Sabemos que Deus não ouve pecadores, mas ouve o homem que o teme e pratica a sua vontade. Então, aqui no 31, quem é que tá falando aqui no 31? É o cego. É o cego, é cego, tá? Então, olha como esse homem conhecia a Bíblia. Apesar de não ter olhos para ler, apesar de não poder participar de uma sinagoga, a gente não sabe como, mas alguém deveria ler a Bíblia para ele, ou deveria contar a Bíblia para ele, porque ele conhecia a Bíblia. Isso que ele está falando aqui, lembra que ele identificou Jesus como um profeta. Então, ele tinha algum conhecimento teológico para poder identificar Jesus como um profeta. E aqui mostra que ele conhecia a Bíblia dele, porque ele diz isso, ó: sabemos que Deus não ouve pecadores. Isso está escrito lá nos Salmos, tá? Mas ouve o homem que o teme e pratica a sua vontade. Essa é uma verdade bíblica o tempo todo, né? O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O evangelho eterno é: temam a Deus e lhe deem glória, né? Temer a Deus é saber quem Ele é, e dar glória é obedecê-lo, é fazer a sua vontade. E é exatamente o que ele fala aqui, ó: Deus ouve o homem que o teme e pratica a sua vontade. Então, se Deus ouviu a oração desse homem, se Deus me curou através desse homem, é porque esse homem teme a Deus e ele é justo, ele pratica a vontade de Deus. Ele não conhecia Jesus, ele não sabia ainda que Jesus era o Messias, tá? Mas ele conseguia ver que Jesus não era um pecador, como eles estavam falando, tá? Um homem que desagradava a Deus. Não. 32. O ex-cego continua falando: ninguém jamais ouviu que os olhos de um cego de nascença tivessem sido abertos. E aqui ele está falando de novo sobre o Antigo Testamento. Em toda a história de Israel, antes de Jesus vir, houve muito poucas curas na história de Israel, tá? A gente tem muitos milagres que aconteceram
no Egito, certo? As 10 pragas e tudo mais, houve muitos milagres. Houve alguns milagres também que aconteceram no Reino do Norte de Israel, tá? Mas não tem um milagre no Antigo Testamento de um cego sendo curado. Nenhum. E se eu não me engano, só tem 3 milagres de ressurreição no Antigo Testamento, tá? Então, isso nunca aconteceu. É isso que ele está dizendo aqui, ó. Ninguém jamais ouviu que os olhos de um cego de nascença tivessem sido abertos. Isso nunca aconteceu. Então, isso que aconteceu comigo é algo extraordinário. Só pode vir de Deus. Só Deus tem esse poder. 33. Se esse homem não fosse de Deus, não poderia fazer coisa alguma. Não ia me curar. Tá? 34. Diante disso, eles responderam: você nasceu cheio de pecado. Como tem a ousadia de nos ensinar, e o expulsaram. Eles, na verdade, já estavam expulsos da vida religiosa de Israel, por ser cego, tá? Mas ele estava ali, porque os amigos deles levaram ele até os fariseus, ele devia estar ali, não sei, no templo, em algum ambiente religioso. Então, nesse momento, eles expulsam ele e ainda dizem para ele: tu é um amaldiçoado mesmo. Tu já nasceu cheio de pecado, por isso que tu nasceu cego. E daí expulsam ele dali, né? Mas é algo totalmente ilógico. Isso mostra o que é uma pessoa incrédula. Por mais que tu dê provas para ela, por mais que tu fale, ela simplesmente rejeita a verdade, né? A gente está estudando num outro grupo também o livro de Romanos, né? E no livro de Romanos, Paulo fala que todos os homens são indesculpáveis de não darem glória a Deus e de não buscarem a Deus, porque Deus se manifestou através das coisas criadas. Ou seja, toda a criação mostra que Deus existe. E quem Ele é? Que Ele é um Deus de amor, que Ele é um Deus de beleza, Ele é um Deus de ordem. Então, todo mundo é indesculpável, mas as pessoas simplesmente rejeitam, simplesmente tapam os olhos assim: não, isso aqui tudo nasceu do nada, né? Então, uma célulazinha um dia decidiu virar 2 células e daí começaram a se multiplicar, e então as coisas foram indo e chegaram até aqui. E toda a complexidade que existe foi assim, do acaso. Isso é pura incredulidade, porque é óbvio que não. Tudo nesse mundo é extremamente complexo. Até a criatura mais simples, né? Até a plantinha mais simples. Ela é extremamente complexa, mostrando que existe sim um Criador, tá? Mas quando as pessoas não querem crer, elas simplesmente rejeitam a verdade. E é exatamente o que a gente vê acontecendo aqui, tá? Esses fariseus não querem crer. Então não adianta vir os pais falar que ele era cego, que agora ele tá vendo. Não adianta os vizinhos falarem, não interessa. Eles simplesmente não querem crer e eles acabam simplesmente expulsando o homem dali. Então, na semana que vem, a gente vai ver a última parte ali, que fala daí da cegueira espiritual, e daí a gente vai ter a conversão desse cego aqui, tá bom? E se der tempo, a gente começa ali o capítulo 10, com o pastor e o seu rebanho.